A Idade Média é vista como uma era sombria, e quando você pensa nela, provavelmente imagina as seguintes cenas: cavaleiros lutando, ruas estreitas e mal cheirosas, mas também banquetes opulentos na távola redonda ou uma vida amorosa, casta e religiosa. Mas, na realidade, muitas coisas eram muito diferentes e mais modernas do que se imagina. Nesse vídeo vamos mostrar qual era o cotidiano, incluindo aspectos como amor e parceria na Idade Média. Portanto, continuem conosco, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos o nosso vídeo com o padrão de vida na Idade Média. Claro, a gente não pode comparar de forma alguma com o nosso atual, mas a ideia amplamente difundida de que os governantes viviam em seus castelos em luxo absoluto, enquanto o povo comum vivia na proverbial sujeira, também não está exatamente correta. Na verdade, o padrão de vida, mesmo na população comum, era em alguns aspectos mais elevado do que se possa pensar. Novas descobertas mostram que fazendeiros e artesãos frequentemente viviam em casas bem construídas, onde não precisavam dormir em montes de palha, mas sim em verdadeiras camas. Além de cobertores de lã e travesseiros recheados com penas, já existiam colchões com várias camadas, preenchidos não apenas com palha, mas também com lã e penas, proporcionando um descanso confortável. Um ortopedista chegou a afirmar que as camas da Idade Média eram em parte melhores do que algumas camas modernas baratas com colchões de espuma simples. Devido aos avanços na agricultura, nem todas as tarefas precisavam ser feitas à mão e foram introduzidos, entre outras coisas, arados rotativos, moinhos de água ou carroças puxadas por gado para transporte. Isso permitiu uma produção maior do que antes, elevando assim a prosperidade na Idade Média, inclusive para o povo comum. Na maioria das casas não havia apenas lareiras abertas, mas também no final da Idade Média, fogões de azulejos para aquecimento, que antes só os ricos podiam se dar ao luxo de ter, e a maioria das pessoas não precisava ficar de estômago vazio o tempo todo. Também é um equívoco pensar que as pessoas daquela época faziam suas necessidades em pinicos e depois simplesmente jogavam na rua. Na verdade, já existiam banheiros com assentos de madeira, semelhantes aos banheiros químicos de camping de hoje em dia. Um erro muito comum é pensar que as pessoas na Idade Média geralmente não viviam muito além dos 30 anos. No entanto, isso também não está correto. Na verdade, a expectativa de vida era de cerca de 35 a 40 anos em média. Mas isso se deve, no entanto, ao fato de que havia uma taxa extremamente alta de mortalidade infantil naquela época. Muitas crianças morriam logo ao nascer, ou nos primeiros anos de vida, o que diminuía a média. Aqueles que sobreviviam à infância tinham boas chances de viver até os 50, 60 anos ou mais, especialmente aqueles que viviam em boas condições e não tinham que realizar trabalhos físicos árduos, poderiam alcançar uma idade semelhante à das pessoas hoje em dia. A famosa erudita Hildegard von Bingen, por exemplo, viveu até os 81 anos, e o bispo Albertus Magnus, nascido em 1200, viveu mais de 80. Agora, falando sobre o tópico de intimidade e vida amorosa, na Idade Média, a Igreja, como é sabido, determinava o que era moralmente aceitável nesse aspecto. Isso significa que apenas aqueles que eram casados tinham permissão para ter relações íntimas. Mesmo assim, a vida amorosa na Idade Média era muito mais diversificada do que se poderia pensar. Um exemplo disso é a forma de relacionamento conhecida como concubinato. Isso significava que um homem e uma mulher viviam juntos em uma parceria semelhante ao casamento, ou seja, mantinham um relacionamento sem o vínculo formal de casamento. Embora essa forma de relacionamento fosse oficialmente proibida na Idade Média, era frequentemente aceita pelos governantes. Naquela época, acreditava-se que os homens em tais relacionamentos tendiam a ser mais pacíficos e que haveria menos agressões contra mulheres. A aceitação do concubinato na Idade Média chegou ao ponto em que os pais em tal relacionamento eram obrigados a cuidar de seus filhos. Casos de relações extraconjugais também eram comuns na Idade Média,
Além disso, a crença amplamente difundida de que as mulheres na Idade Média eram propriedade de seus maridos, não tinham praticamente nenhum direito e eram sempre oprimidas, não é completamente correta, conforme as novas descobertas. Embora devamos afirmar claramente que as mulheres naquela época tinham uma posição muito pior do que os homens, na realidade, até mesmo naquela época já existiam mulheres que tinham grande influência nos bastidores. Elas atuavam como conselheiras de nobres ou governantes e influenciavam decisões e questões políticas. Rainhas e mulheres nobres podiam ter uma influência considerável na política de seu país, usando estrategicamente suas posições e conexões. Filmes e livros sobre a Idade Média geralmente dão a impressão de que naquela época tudo era completamente arbitrário. Não havia tribunais ou advogados, e se o rei tivesse de mau humor, você poderia acabar na fogueira ou decapitado a qualquer momento. Na verdade, no entanto, já na Idade Média, existiam leis sólidas que eram levadas muito a sério. É verdade que pessoas eram executadas por coisas hoje consideradas absurdos, como bruxaria. No entanto, na Idade Média já havia julgamentos nos quais, por exemplo, testemunhas eram interrogadas e evidências eram analisadas para determinar se um acusado era culpado ou não. Não era tão justo quanto hoje em dia, no entanto, é interessante saber que até mesmo a chamada Era das Trevas não foi um período sem lei. Agora, falando novamente sobre o tema da higiene que mencionamos antes, a Idade Média costuma ser associada a condições de vida sujas e pouco higiênicas. No entanto, não era tão ruim quanto se imagina. A sociedade medieval tinha uma forte consciência da importância da água e da cultura do banho. Em muitas cidades, e até mesmo em vilarejos menores, havia banhos públicos onde as pessoas se lavavam regularmente. Elas lavavam seus rostos e mãos, e as classes mais abastadas também podiam se dar ao luxo de tomar banho regularmente. Mesmo o povo comum considerava a roupa como algo que deveria estar sempre limpo, e mesmo que não se lavasse todos os dias, tomava-se cuidado para que a roupa não cheirasse mal. Nas cidades medievais já havia os primeiros indícios de regulamentação das condições de higiene. Os moradores urbanos eram obrigados a descartar seus resíduos de uma maneira específica e garantir ruas limpas. Embora as condições sanitárias não fossem comparáveis às de hoje em dia, foram tomadas medidas para conter a propagação de doenças. Por último, vamos abordar um equívoco muito popular. Eu tô falando da alimentação na Idade Média. Filmes sobre cavaleiros muitas vezes dão a impressão de que havia frequentemente grandes banquetes com muita carne. Na realidade, no entanto, comer carne era mais a exceção do que a regra, e muitas pessoas na época eram completamente vegetarianas. No entanto, não por motivos de saúde ou de proteção animal, mas simplesmente porque a carne era muito cara naquela época e, portanto, algo muito especial. Não havia produção em massa de animais e a maioria das pessoas precisava de seus animais, como galinhas, ovelhas ou cabras, para a produção de ovos, leite, lã ou queijo e, portanto, abatiam os animais muito raramente. As pessoas na Idade Média se alimentavam principalmente de cereais, que eram transformados em mingau ou pão. Também era comum consumir vegetais como repolho, cebola, alho-poró, nabos, feijão e ervilhas. Surpreendentemente, não havia batatas, porque elas só foram introduzidas na Europa a partir do século XVII. As frutas também eram cultivadas em quantidades limitadas, e temperos também eram quase inexistentes. Em compensação, havia cerveja, muita cerveja. Em vez de água, chá ou café, a cerveja era a bebida principal que as pessoas consumiam quando estavam com sede. Até mesmo as crianças bebiam cerveja. No entanto, não por causa do sabor ou do álcool, mas principalmente porque a água nas cidades geralmente estava muito contaminada e a cerveja, por conter álcool, não continha micro-organismos perigosos. Na verdade, as pessoas naquela época consumiam cerca de 2 a 3 litros de cerveja por dia, ou seja, até 1.000 litros por ano. Mas é importante dizer que, naquela época, as cervejas continham pouquíssimo álcool e as pessoas geralmente permaneciam sóbrias após consumi-la.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre uma família que vive voluntariamente como na Idade Média. Não esquece do like e de se inscrever no canal. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.